Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, Pai, queremos vos agradecer a misericórdia da vida que nos concedestes. E por isso estamos juntos, mais uma vez, nos reunindo em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, para o aprendizado com o Evangelho, ouvindo o Joana de Ângeles, abrindo nosso coração a todas as suas sagradas orientações. Por isso, Senhor, nessa noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Por isso, amado Pai, abençoa nossos caminhos, agora e sempre. Que assim seja. E muito boa noite mais uma vez, boa noite a todos vocês, queridos amigos, e assim estamos mais uma vez nos reunindo para o Evangelho, não é? Que maravilha! Reunindo também para do ano de Joana de Ângeles, que hoje vai falar para nós sobre revolta, olha a revolta. E quantas vezes nos revoltamos por isso, por aquilo lá, por aquilo que acontece conosco, por aquilo que acontece com a nossa família, com os nossos amigos, não é? Com o nosso time de futebol, com o nosso político favorito, que acontece com todo mundo. E é o que ela vai falar para nós hoje sobre revolta. E o Evangelho que nós vamos ver daqui a pouquinho vai falar sobre pedir, é uma oração, pedir para resistir a uma tentação. Pedir ao nosso Pai força para resistir a uma orientação. É a prece que o Evangelho vai nos trazer hoje, né? Aquelas forças abençoadas que ficam falando, não faça isso, cuidado com isso, não faça isso. E tem aqui a prece que o Evangelho vai nos trazer daqui a pouquinho. E assim, agradecendo, né, todos vocês que já estão chegando, estão conosco, já deixaram aqui seu boa noite. É isso, chega aí, deixa seu boa noite, né? Aquele boa noite enriquecedor, gostoso, a sua mensagem de carinho para todos nós juntos nesse barco, juntos nesse mundo, trabalhando para que tudo nos corra melhor. Essa que é a grande realidade para nós, que maravilha, né? Podemos assim agradecer a nosso amado Pai. Assim, amigos, vamos ver o que nós temos hoje. Então, vamos começar aqui pelos agradecimentos já por vocês estarem conosco. E vamos agradecendo, então, a Sandra Oliveira Vita, pessoal da comunitária Boa Nova, que falou Jaime, né? Vida Nova, né, Carlão? Aquele abraço para você, para todos os ouvintes, para todos aqueles que estão conosco, lá da FM Vida Nova. Aquele abraço. Roque Pinheiro também conosco, deixando boa noite, a Bárbara Santana Neri, Judélia Lima, também o nosso queridíssimo José Birajara Gonçalves da Silva,
Boa noite, um bom trabalho a todos com muita luz, muita paz. Aquele frio que passou por aí, que ainda deve estar por aí, né, Birajá? Chegando por aqui, chegou essa noite, já foi friazinha. Hoje com sol aqui na região, né? São Paulo, por aí. Mas mesmo assim, aquele friozinho, aquele ventinho, que é uma novidade de vez em quando, né? No ano, para nós, não são tantas vezes que isso acontece. Mas é agradável, claro, por que não? São as estações do ano. E existem exatamente por isso, porque nossos queridos amigos vegetais precisam dela. Nossos vegetais e seu ciclo reprodutivo mesmo se fazem pelo sol. Posição do sol, tamanho do dia, temperatura, isso, aquilo. Fora aquilo que a gente coloca de ruim no ambiente para eles, né? Isso aí não deveria nem existir. Mas enfim, com a graça de Deus, vamos todos caminhando e vamos sempre agradecendo. Por isso, vamos agora ver aqui o nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é uma prece, porque nós estamos, na realidade, no capítulo das preces, coletânea de preces espíritas. E tem um livro que foi colocado pela FEB, pela editora, acho que é essa mesma aqui. O livro é pequenininho, são só as coletâneas, só as preces. É um livro pequeno, coletânea de preces espíritas, mas para quem tem o Evangelho, tem a coletânea também, né? E nós vamos ver hoje, então, o item número 20 do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, para pedir a força de resistir a uma tentação. E haja tentação nesse mundo de nosso Deus. Vamos lá. Prefácio. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita. De tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar para se desculpar a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à própria sedução. Quando o mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo solicitando-nos ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse de solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nessa hesitação em fazer o mal, é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo a qualquer outrem. Quando, enfim, solicita-nos fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Isso é o prefácio, a prece. Então a explicação dá para nós uma noção de nós mesmos, do que pode acontecer conosco, dos nossos próprios pensamentos. Quando pensamos no mal, coisas ruins, é porque muita coisa boa ainda precisa ser feita, para que esses pensamentos complicados sejam erradicados da nossa mente, da nossa maneira de pensar, do nosso dia a dia, da nossa personalidade, do nosso caráter. Porque pensar costumeiramente coisa ruim, coisa complicada, e que não seja, claro, por influência de outros, é um problema muito sério nosso mesmo. Como aqui diz esse prefácio. Claro que nós podemos ter sugestão de amigos espirituais, ou mesmo amigos encarnados, que nos sugerem tantas coisas. Podemos. Mas, por outro lado, é como disse aqui no prefácio, se nós temos, se nós recebemos, se nós acolhemos essas orientações ou essas impressões conosco, é porque nós abrimos espaço para que isso aconteça. É porque nós achamos interessante determinadas ideias, achamos interessante determinadas situações, achamos interessantes
determinados momentos que possam assim nos alegrar, etc. Então a questão é nossa consciência, como bem disse aqui, nossa consciência. E a prece, para pedir então força para resistir uma tentação, isso é muito importante, é a seguinte, que está aqui no item 21 da coletânea de preces espíritas, e diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que devo falir. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nessa vida e em outra, porque sou livre para escolher. Veja só. E na sequência, nós temos também a ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Pois é, vamos ver também. E o prefácio diz: aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, os quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. E a prece é a seguinte: meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me deste. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa proteção. Que é o Evangelho de hoje. Prece para resistir a uma tentação. Ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. E meus queridos amigos, às vezes nós temos essa noção que uma tentação ruim, seja aquela tentação, em que vamos prejudicar diretamente um outro, em que vamos roubar, em que vamos matar, ou que vamos ter aquela tentação de conotação sexual, isso, daquilo que, essa tentação parece que vem e tenta nos levar, que não sei o quê. Mas a tentação que a gente pode e precisa considerar é todo ato prejudicial a outra pessoa, a um outro animal, a uma situação, a uma família, a comunidade, a um bairro, uma cidade, ao país. E a tentação de fazer coisa errada, e aí vamos falar coisa errada. Não é só essa tentação enorme, mas coisas simples, pequenas, coisas básicas, que exemplificam muito bem para nós como que está a nossa consciência em relação à vida dos outros, participação dos outros, ao dia a dia dos outros. Aquilo que começa pequeno e daqui a pouco posso fazer coisas grandes. Se nós temos, vamos começar pelo simples, pelo básico, pelo elementar, pelo fundamental. Todos nós temos em nossos lares o lixo que precisa ser jogado fora. Se lixeira não vem. Se eu esqueço de levar o lixo. E aí fica aquele cheiro de casa. Se isso, se aquilo. Agora o lixo é feito por tantas coisas. Coisas que precisamos jogar fora. E muitas vezes nós estamos na rua. Nós estamos em casa. Porque se nós estamos em casa, é claro, vamos jogar no lixo. A obrigação é dever para não ficar todo espalhado, embora, Mas se estamos na rua, vamos chupar uma bala que pegamos em casa porque no caminho, pode ir, etc. Eu sou hipoglicêmico também. Eu saio com uma bala, chego na rua, pego o papel de bala, agora o que eu faço com o papel de bala? Porque você não precisaria nem pensar. Em respeito à circunstância, ao mundo que vivemos, pega e joga. Alguém uma hora vai pegar, vai catar. Quer dizer, não teve resistência alguma a fazer uma coisa errada. Porque se nós começarmos a fazer, começar do simples papel de bala, aquele cigarro, aquela bituca, aromática, o cigarro que joga para o chão, lata, quantos e quantos amigos passam de carro, joga lá, joga isso aqui em plástico, joga isso. Aí depois, quando começa a entupir tudo, esgoto, poeira, o culpado é a prefeitura também, porque não... As tentações começam pelas coisas pequenas, pelas coisas mínimas, por aqueles que tocam o nosso coração.
E quando nós vemos as pessoas fazendo coisas erradas, e por essa coisa errada vai prejudicar, vai criar uma situação ruim, é muito ruim mesmo. O que custa? Por exemplo, qual que é o problema no papel de bala? Você guardar, segurar por nervoso, daqui a pouco passa num lugar apropriado, coloca a lata, guarda, no carro tem tanto lugar para guardar essas coisas. Não, mas joga. Né? Tentações, começa pelas coisas pequenas. Então damos importância às coisas pequenas, vamos elevando a escala e daqui a pouco não vamos estar dando importância a coisas muito sérias, que ultrapassam a nossa liberdade individual e atingem a liberdade e o respeito que devemos ter para com os outros. Isso falar das coisas simples. Nem falando daquelas enormes tentações que campeiam por aí, por lá, por aqui, que todos nós estamos cansados de saber e estamos cada vez mais cansados de saber. Então tudo começa pela nossa própria consciência do certo e do errado. Fazer, eu posso fazer? Claro que pode. Pode fazer o que você quiser. Quer jogar uma bala, um papel de bala, está lá no alto do edifício, quer jogar uma lata de tinta de cima lá para baixo? Pode. Mas devo fazer? Preciso fazer? Consciência, consciência, consciência. E que sim, essa prece fundamental, claro que é. Porque uma vez que nós estamos orando, já orando ao Pai pedindo, né, um fortalecimento nesse sentido, é porque nós temos consciência da nossa própria deficiência. Por quê? Porque estamos fazendo coisas erradas sim. E ninguém aqui está isento de coisa errada. Um momento ou outro vamos fazer coisa errada por um isso, por aquilo, por esquecimento, num ímpeto até, mas evitar é o melhor. E com isso ganha-se em educação pessoal, ganha-se em educação social, principalmente. Né? Porque nós bem sabemos como é ruim aquela pessoa mal vista por isso, por aquilo lá. Então, amigos, a consciência é tudo. E como diz, onde está Deus, meu Deus, onde está Deus? Dentro da nossa própria consciência, Ele está lá, observando, olhando, vendo que nós, como pessoas individuais, espíritos individuais e responsáveis, estamos fazendo. Nós vamos fazer o melhor. Aqui o Evangelho sempre pede, sempre coloca para nós, assim como Joana de Ângeles nos pede a mesma coisa. Oremos a isso e nos fortaleçamos sempre no bom caminho. Né? Claro, com certeza. Ok, amigos, vamos então. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos agradecendo também. E a Rose Todero, né? A prima também, a Cecília Tiliac, a Alzira Crepaldi também. Agradecendo o Sandro Oliveira Vita, mais uma vez, muito agradecido. E aqui, claro, também, os likes de vocês, da Alzira Crepaldi, Sandro Oliveira Vita, da Judélia Lima, do pessoal da Vida Nova Comunitária, o José Albirajara Gonçalves da Silva, Bárbara Santana Néria, Valdira Vicente, a Rose Todero, Carlos Santana. Agradecido por todos vocês e estamos juntos, né, para aprender com o Evangelho. Claro, como no caso da prece está aí para ser feita, está. Mas a nossa consciência, precisaríamos fazer mesmo essa prece para resistir a uma tentação? Porque se a gente sabe que é uma tentação, qual é a grande validade dela para nós? E depois de nós, para aqueles que estão conosco. Estejamos onde estivermos, né, gente? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre nas nossas melhores decisões. E olha aqui Joana de Ângeles chegando, ela vai falar para nós sobre revolta. Revolta, parece que eu estou revoltado hoje, mas não é não, viu? Não estou revoltado não. É apenas essa questão um pouco prática, um pouco lógica, da questão das tentações que todos nós temos por isso, por aquilo lá, por um desejo, por material, enfim. Que tomemos nossas melhores decisões. E assim, Joana de Ângeles vem falar para nós sobre revolta. Vamos ver? Ouvir? E discutir? E ela começa assim: indiscutivelmente, defrontas a revolta em toda a terra, carregando uma máscara de mil faces com que se apresenta dominadora. Revolta da pobreza, que não se pode adornar de ouro frio nas competições, o luxo. Revolta da fortuna, porque não pode conquistar o mundo, cavalgando as consciências honradas. Revolta da vaidade, que não logra sobrepor-se à dignidade alheia. Revolta daqueles que não souberam preservar a saúde,
Revolta da ignorância por não envenenar a cultura que se lhe desvela a cegueira. Revolta do mal por não dispor de recursos para instaurar a anarquia no mundo. Revolta da ambição dos que ainda não possuem e não estão satisfeitos, fazendo-se eles mesmos escravos do que ainda não têm. E revolta da ambição dos que nada têm, atormentando-se eles próprios na grilheta da posse que ainda não lhe chegou às mãos, olvidando todos eles o aproveitamento dos bens disponíveis para a disseminação da alegria e da felicidade nos corações. Revolta dos que não têm fé, atirando-se aos cipoais do desespero, longe da disposição de aprimoramento da alma. E revolta dos que receberam o chamado da fé, mas não foram poupados. Não foram poupados. Poupados aqui, aos necessários resgates das velhas dívidas. Chamados pela fé, mas não conseguem resgatar as velhas dívidas. Comprometendo-se ainda mais nos espinheiros da reclamação injusta, em flagrante desrespeito às sábias leis que regem a vida. Há, porém, uma revolta mais lamentável, aquela que surge na inconformação do homem esclarecido pela consoladora doutrina de Cristo, e que se embrutece na violência do prazer ultrajante, porque não consegue imprimir aos caprichos indignos um cunho superior, esmagando na posse quantos se negam a compactuar-lhe as fraquezas e indignidades. Esquecido de que o caminho da paz é pavimentado de renúncia e de humildade, embora a aflição que corrói e gasta. E aqui Joana diz: liberta-te da revolta de qualquer espécie e busca examinar, através do amor total, os recursos ao teu alcance, desdobrando esforços para a utilização justa do tempo e da dor, convertido em experiência primorosa em favor da tua integração nas tarefas a que te propões, a benefício de ti mesmo, porque só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Joana de Ângeles para nós. E ela faz aqui um relato do quanto da revolta que atinge a todos. Todos, indiscriminadamente. Aqueles que muito têm, aqueles que nada têm, aqueles que têm saúde, aqueles que não têm saúde. Todos se revoltam. Todos. Uns por não terem nada, outros por terem pouco, outros porque têm muito, não conseguem mais, outro porque queria alcançar isso, não consegue. E aí vamos voltar naquela prece, né, de resistir à tentação. Porque querer sempre mais isso, aquilo, querer aquilo, é uma forma de desejo. E aí é preciso se fazer análise, né, consciencial, análise da consciência, da real necessidade disso ou daquilo. Da real necessidade. Porque tantas vezes gastamos tanta energia, e às vezes mesmo dinheiro, para tentar conseguir outras coisas, né? Que tentamos simplesmente porque queremos, embora muitas vezes saibamos que não vamos conseguir. Mas precisa satisfazer a sua tentativa, sabendo que o resultado não será nada bom. E aqui Joana então termina para nós e nos fala da revolta, né, com relação à questão religiosa também. E claro, como a revolta é muito grande. Porque cada um, dentro da sua religião, a religião é o máximo, é a religião da fé, a religião da certeza, a religião que traz a palavra de Deus, a religião que traz a palavra do Cristo. E todos estão dentro da sua religião, dentro da sua orientação espiritual, certos de que é realmente aquela. É tão estranho, porque tantas religiões, diz que há mais de 4.000 religiões no mundo,
Existem mais de 4.000 verdades com relação à religião, com relação à fé, com relação ao louvor ao nosso Pai Criador, com relação àqueles que acreditam em Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo aqui para nos exemplificar os bons caminhos. Claro que tem outras religiões que não aceitam, que uns falam que muitas vezes Jesus é um profeta, e simplesmente como tantos outros, e outras religiões mais antigas ainda, né? Outras doutrinas. Então, sequer eles passam ao largo do cristianismo, seja lá do que for, e mantêm a sua. Mas então a gente fica realmente nessa dúvida, especialmente quando se trata de religião cristã. Né? Quantas e quantas religiões derivadas, quantas seitas, quanto isso, quanto aquilo, e todas têm a verdade, todos têm Deus e Pai na sua acepção maior como a verdade absoluta de cada uma delas. E isso acaba criando essa situação mais difícil, mais complicada, de reconhecimento em outras também o devido valor que as têm. Porque seja em qual religião, seita cristã for, o elo de ligação é o Evangelho. É a vinda de Jesus, é a palavra de Jesus que foi trazida e foi sedimentada para nós através dos 4 evangelistas, nós bem sabemos disso. Então, todas as religiões cristãs utilizam os mesmos ensinamentos. Os mesmos ensinamentos que elas devem usar. Os mesmos ensinamentos que se dizem cristãs. Porque quem se baseia apenas no Antigo Testamento e faz dela seu ponto, né, final, que cristão é se nem fala de Cristo? Então, como se denominar cristão? Então, essa é uma grande questão. E uma vez que todos estão na posta verdade absoluta, vem a intolerância, vem uma série de coisas com relação a essa, com relação àquela outra, que aquela outra fala isso, porque essa aqui fala aquilo, e nós somos absolutamente os corretos. Né? Então é preciso sim. E isso acaba gerando isso que nós falamos de revolta, de revolta, de revolta, de revolta. De umas para com as outras, e muitas vezes extrapola a simples questão religiosa para se tornar mais uma questão pessoal. E muitas vezes, com relação a isso, desagregam-se, inclusive famílias. Porque um, de repente, está numa religião, o outro vai para outra, outro vai para outra. Né? Como se pelo fato de ali estar na mesma família, até vamos dizer, ninguém tem direito à sua individualidade, suas escolhas. Né? E por isso, muitas vezes, há tanta confusão. Claro, todos nós escolhemos nosso caminho, escolhemos, sim, nossas religiões, escolhemos o que fazer de nossas vidas, mas, acima de tudo, um dos pilares básicos do que se diz, o próprio Cristo se diz, e tem de ser o elo de todas as religiões cristãs, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso já não se ama. Quando na religião, olha, eu sou cristão, a minha igreja é essa e tal, Cristo, a minha é essa daqui, aquela é outra lá, essa aqui é aquela, todas cristãs. Então todas trazem em si os ensinamentos de Cristo e trazem em si o grande mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas se ele não é da minha religião, ele não segue a mesma coisa que eu. E aí, continuamos ainda neste tema e nessas discussões e nessas revoltas, como diz Joana de Ângeles. E ela diz aqui assim, vamos encerrar, dizendo para o que ela diz. Liberta-te da revolta de qualquer espécie e busca examinar, através do amor total, os recursos ao teu alcance, desdobrando esforços para a utilização justa do tempo e da dor, convertido em experiência primorosa, em favor da tua integração nas tarefas a que te propões, a benefício de ti mesmo, porque só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, descuidoso com sua própria evolução, seu próprio entendimento, sua própria ampliação mental, psíquica, para as relações, para as coisas que acontecem no mundo. Então, que Deus nos abençoe, agora e sempre, na nossa caminhada, que possamos fazer sempre o nosso melhor. Né? Assim seja, amigos, assim seja. Aniversariante do dia. Olha aqui,
Parabéns aniversário adiante. Ih, lá tá tudo errado, 18/4. Nete Oliveira, hoje aniversariando. Matheus Roque, Marcelo Barbosa, Ana Lúcia. Amanhã, Marcos Peruzzi, Luciano Garcia, Reinildes Deu Bem, Solange Rosa, Gertrudes Lucas, Ângela Graciane. Nossos cumprimentos a vocês. Que Deus abençoe imensamente, para que nós possamos sempre estar juntos no caminho do bem, com muita alegria. Grande abraço a todos vocês e todos nós. Deus bênçãos do Pai na caminhada, firme e forte. E assim, amigos, vamos partindo para o nosso encerramento, para o nosso momento de prece, de agradecimento, para que se faça sempre nos nossos dias aquele momento de alegria, aquele momento de paz, que a gente se encontre e possa, assim, agradecer a Deus, tomar nossa santa e reconfortante água. Então nós temos aqui a Aline e Priscila de Camargo, nós vamos orar e vocês vão mentalizando, tá bom? Todos os seus amigos, familiares, todos necessários. Então, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Gomes da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Colucci, Zoraire Maria da Silva, Rogério Mantovani, Eliana Saldanha, Zulei Cabru, Claudina Ney Ramos, Helene Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Zoraire Desbrague, Simone Andrilo Santa Rosa, Carla Souza, Lilian Cristina Tramesquim, Thelma Tomás de Oliveira Silva, Rosa de Crésio, Alexandre Camargo, Erenilda Mônica Roca, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Bruno dos Santos Bastos Moreira, Alexandre Bastos Moreira, Maria Ângela Nobela Bastos, Jacques Henrique Marques, Regiane Castellanelli, Silmar Andreire, Cristina Vinícius Ferra, Sara Martins de Queiroz, Bárbara Comete, Augusto Oliveira, Natália, nossa prima, cunhada, Cecília de Paulo, também Igor Chute, em sua recuperação física, e claro, também espiritual, né? Passar por dificuldades sempre é bastante complicado e acaba nos abalando um pouco. Então, as bênçãos do Pai para todos eles que mentalizaram aí, vocês, os seus queridos, e vamos para o momento de prece, agradecendo a Deus mais esta oportunidade de estarmos juntos. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui, Pai, seus filhos reunidos, felizes por mais esta oportunidade concedida a nós pela vida, que sua misericórdia nos abençoa. Obrigado, Senhor, por mais este dia, mais este momento em nossas vidas. E assim, felizes, queremos os pedir as suas bênçãos sobre todos nós, e vos louvamos e agradecemos. Suas bênçãos sobre os aniversariantes desses dias, tantos e tantos pais acolhendo filhos, espíritos que vêm ao mundo. Abençoa a todos, amado Pai. Abençoa nossos irmãos, familiares, amigos que estiveram conosco e já voltaram ao plano espiritual. Abençoa a todos eles que estão nos deixando nesses dias. Assim, após cumprirem aqui a sua jornada, e abençoa, consola o coração daqueles que ficam. Assim, Pai, pedimos a sua bênção, o seu fortalecimento a todos esses que aqui demos os nomes, a todos esses que nós mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um. Auxilia a todos, auxilia a nós todos, amado Pai. Abençoa nossas famílias na luta pela reconciliação,
pela redenção de nossos erros anteriores e desta mesma encarnação. Abençoa seus filhos, que tanto sofrem por tantas injustiças, vitimados por seus próprios irmãos espirituais, nós aqui encarnados, vitimados por tanta ignorância, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela intolerância, vitimados por tantos que não têm consciência. Por isso, Pai, abençoa todos aqueles que dirigem as pessoas neste mundo, seus filhos. Abençoa, Pai, seus filhos que necessitam do trabalho, que têm dificuldade de encontrar, trabalho que dignifica, que sustenta. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, que consigam sim valorizá-lo e que possamos todos agradecer a todos que nos dão o santificado trabalho. Assim, Pai, queremos nos pedir suas bênçãos sobre todos nós, por este planeta que aqui está, que construístes, para que possamos aqui habitá-lo, mas que nós tanto machucamos e precisamos recuperá-lo. Auxilia-nos nesta missão, fortalece nosso coração, nosso desejo e a nossa ação. E abençoa a todos aqueles seus filhos que estão vindo, aqueles seus filhos que aqui estão, crianças, jovens, adolescentes, e sim, que têm seu futuro árduo a missão de transformar esse mundo em que vivemos em um mundo melhor. Que possa haver mais respeito, mais amor, consideração, mais alegria, fraternidade e solidariedade. Que possa haver mais indulgência, mais tolerância, mais perdão, mais amor. Por isso levamos até vós e vos agradecendo sempre esta prece. E juntos em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime. Em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, um mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos a luz no caminho, feito de luz no caminho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, amado Pai. Que assim seja. E nós nos pedimos: teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Suas bênçãos sejam sempre um bálsamo de luz, que diminui nossas dores, que desenvolve nossa capacidade de pensar, de amar, de reagir e de amar sempre o próximo. Assim, harmonizando nossos lares sempre assim. Abençoa aqueles que aos nossos lares vêm, amado Pai, trazem sempre o seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães. Abençoa nossos bons espíritos, que por nossos bons pensamentos, palavras e ações, nos trazem vossas abençoadas bênçãos. E abençoa todos os irmãos, perdidos ainda em sua caminhada, em sua jornada neste mundo. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus. Honra e glória e louvor a vós, agora, por toda a eternidade. Que assim seja. E assim, irmãos, agradecendo, vocês que estão conosco, participando desse momento de oração tão bom, importante para todos nós. Vamos agradecendo, a participação de vocês, agradecendo os cumprimentos de boa noite, que nós temos aqui, olha, da Márcia Miranda, do Fábio Fidelis, da Cacilda Cassiano, do Maurício Brusli, da Rose, como nós já falamos, e tantas manifestações aqui de carinho de todos vocês também.
através dos likes, né? Carlos Santana, Márcia Miranda, Simone Damasio, da Rose Sartória, Valdir Vicente, Bárbara Santana Neri, Sandra Amaro Olerante, Fábio Fidelis, Adriano Miguel, Reginaldo Porto, Maria Alice dos Santos e tantos outros que nós já falamos aqui. Amigos queridos, muito agradecido pela participação, presença de vocês nesse nosso momento. Momento em que estamos juntos ouvindo o Evangelho, também Joana de Anjos, sempre falando coisas essenciais para todos nós. Agradecendo a todos vocês, eu e Célia desejamos uma linda noite, uma ótima, maravilhosa quarta, uma maravilhosa quinta, sexta-feira, com a graça, bênção, né, proteção do Pai, estaremos de volta. Saúde sempre, juntos, reunidos. Então, para todos vocês, um beijo bem grande, aquele abraço sempre, coração a coração, e fundamentalmente, que a paz do Senhor seja sempre convosco, seja sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite, um bom descanso e que a paz seja permanente na vida de todos vocês, na vida de todos nós. Até quarta-feira. Fiquem bem.